Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no Encontro da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber no programa a Sandra Barquilha. A Sandra é diretora de RH da 3M. Sandra, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por ter me recebido na 3M. Uma conexão feita através de um amigo, que é o Reginaldo, lá da 3M. Sim. Ele gentilmente fez a conexão. Fui muito bem recebido por você. Obrigado pelo espaço na agenda. Obrigado por hoje você estar aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Legal. Obrigada a você pelo convite. É um prazer. Você, basicamente, tem a tua carreira construída na área de recursos humanos. Quando é que você percebeu a tua inclinação, esse teu talento, esse teu dom de lidar com pessoas, de ajudar pessoas, de motivar pessoas? Como é que isso nasceu e como é que isso tem acontecido na tua trajetória? Por favor, Sandra. Então, quando eu penso em carreira, Luciano, eu penso que tem que ter um planejamento, mas tem coisas que vão acontecendo, né? E eu não pensei, acordei e falei, quero trabalhar em RH. Eu fui fazer administração de empresas, isso podia ser bastante amplo, o campo de atuação, e por coincidência, quando eu estava no terceiro ano, eu falava muito em logística, porque quando eu estava no terceiro ano da faculdade, que já um tempinho atrás, não vamos falar muitos detalhes, a logística era uma coisa que estava começando a ficar bastante forte com esse nome, supply chain. Então eu falava que eu queria trabalhar em supply chain e logística, mas eu nem sabia direito. E comecei a fazer um monte de processo de estágio e caí numa área totalmente oposta, que é recursos humanos. E quando eu fui trabalhar em RH, eu não sabia exatamente o que era ser recursos humanos. Eu tinha lá a ideia de folha de pagamento, algumas coisas de motivar pessoas e tudo mais. Então foi meio que por acaso, mas eu comecei a gostar. E aí foi de uma empresa na outra e eu realmente fui entendendo o que era isso e realmente hoje eu gosto bastante. Levou um tempo, porque você vai, obviamente, aprendendo várias coisas e o operacional da área, muitas coisas de folha de pagamento. E com o tempo eu fui entendendo o que isso significava e eu fui gostando cada vez mais. Então foi quase que assim, eu fui por acaso, fui gostando e esse gostando foi aumentando e eu fui vendo que aquilo fazia parte mesmo do que eu gosto. Hoje eu não consigo me ver em outra área. E o mais engraçado é que eu fui já até chamada para trabalhar na área comercial, talvez pelo meu jeito de falar, meu relacionamento, mas não é uma coisa que me atrai. Eu já cheguei a falar para o presidente que eu gostaria de ser RH para a área comercial, mas não comercial para a área de RH. Então, eu me identifico bastante. Eu sempre falo que as pessoas que falam assim, eu quero trabalhar em recursos humanos porque eu gosto de gente. Não é bem assim. Não precisa gostar de gente, precisa, obviamente eu gosto muito do que eu faço, mas esse clichê de eu vou trabalhar em RH porque eu gosto de gente, não é bem assim, porque você vai lidar com um monte de problema de gente. Então, eu fui aprendendo que mesmo fazendo administração eu precisava falar, eu comentei até com você aquele dia um pouco de psicologuês. Precisa entender sobre gente, precisa entender sobre pessoas. Isso foi fazendo com que eu me apaixonasse. O bizarro é que tem muita gente que ainda acha que eu sou psicóloga, que eu recebo até mensagem de feliz dia do psicólogo no dia do psicólogo, porque as pessoas acham, talvez porque eu fui fazendo cursos, entendendo e gostando, então eu fui adquirindo essas competências mais de pessoas e foi isso que foi levando. Agora, eu fui aprendendo também que CRH está muito longe de ser paternalista, daquela coisa só do cuidado. O cuidado faz parte, mas ele não pode ser só isso, porque eu acho que é isso que faz com que muita gente não tenha uma visão mais estratégica, porque no fim a gente tem que unir os dois mundos, pessoas e negócios. Porque se a gente olhar só para o cuidado, a gente não se insere no business, se a gente só olhar pelo business, a gente não traz o lado de gente que ninguém vai olhar. Se o RH não olhar, ninguém vai olhar. Então, eu sou aquela chata de plantão na reunião da diretoria que vou falar, então, mas vocês pensaram nisso? Qual o impacto nas pessoas, né? Então, é um pouco desse o caminho que eu fui fazendo. E foram aparecendo oportunidades, eu fui abraçando e hoje não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou de RH, sempre vou ser, independente se um dia eu trabalhar fora de uma empresa mesmo e for ter uma consultoria, eu vou sempre me considerar recursos humanos. Então, é um pouquinho do que foi acontecendo comigo.
Eu costumo dizer que o barco só passa uma vez, você tem que pular e tem que estar preparado, né, para pular no barco, as coisas vão acontecendo. Agora, você falou do RH estar ligado à estratégia do negócio, isso de fato é algo necessário, não só o RH, mas todas as áreas integrado à essência do negócio da empresa. Você acha que isso, mal conduzido, por exemplo, pode gerar algum descrédito do lado do colaborador em relação a esse movimento? Ele não entendendo da necessidade do business de ter essa integração? Não é um desafio muito simples, mas da minha experiência profissional e do que eu acredito, a gente consegue fazer as duas coisas. Então, o que eu vejo hoje muito? Os dois extremos, ou aquele RH extremamente focado no custo, e aí é visto como ainda o RH, que é o RH que demite, que promove, que contrata, ainda tem essa visão. Ou aquele RH extremamente paternalista, que eu costumo brincar com o meu time, que é o RH fofinho, fofurice, né? Que é aquele RH que só vai para o outro lado. Então a gente tem que navegar no meio disso. A gente corre o risco de ser mal interpretado? Sim, mas tudo depende da comunicação. O que eu acredito que tem funcionado na minha trajetória, principalmente na 3M? A transparência. Vou te dar um exemplo. Lá na 3M, a gente colocou, o ano passado, coparticipação no plano de saúde. Não é uma decisão fácil de tomar, mas a gente decidiu que precisava, porque a gente tinha que reduzir custos por conta de sinistralidade de plano, essas coisas todas. E a gente entendeu que no processo de comunicação a gente tinha que ser mais honesto. Então nós fizemos uma série de palestras e conversas e começamos dizendo assim: infelizmente vamos ter que colocar isso, porque se a gente não colocar isso, daqui a pouco a gente vai ter que reduzir o benefício, tirar a rede credenciada de hospitais. Então você está falando do business, mas você também está incluindo as pessoas. E eu acredito muito que a transparência e dizer por que está fazendo ajuda a tentar ligar o mundo do business com o mundo das pessoas. Então, continuamos querendo cuidar, oferecer o benefício, não reduzir o escopo, mas para isso a gente tem que pôr a coparticipação. E ainda no caso da 3M foi muito bom, porque no mercado em geral já coloca a partir da primeira consulta, a gente ainda fez um processo de transição, não é só a partir da 5ª consulta, com uma série de casos especiais que a empresa vai avaliar. Então, eu acho que é isso que tem que ser feito. Você une os dois mundos e você consegue ser transparente e dizer por quê. Eu acho que o RH erra muito quando ele não diz o porquê. E aí sim, se não tivéssemos tido essa transparência, o que provavelmente ia acontecer? O RH está aqui para cortar. Ainda mais eu que estou há 2 anos. Já veio a pessoa de RH que está cortando. E ao mesmo tempo a gente fazer coisas que podem ser mais para a pessoa do que para o business. Por exemplo, eu acho que eu comentei com você que o ano de 2018 nós implementamos a emenda no Natal, um período super improdutivo. Fizemos um alinhamento e conseguimos colocar uma emenda onde as pessoas não trabalham e não é férias coletivas. É compensação, porque a empresa não tem produtividade e o efeito foi nas pessoas. Então eu tenho essa prática. A mesma diretora de RH que colocou a emenda do Natal, que é um negócio super bom para os funcionários, também precisa entender que ou eu coloco a coparticipação agora, ou eu não consigo manter mais o mesmo padrão. Então, eu acho que é um pouco disso. As pessoas ficam super felizes? Lógico que não. Eu não quero pagar coparticipação se eu não pago nada hoje. Mas é uma forma de você dizer, nós vamos fazer o melhor entre os dois mundos. Tem hora que vai ser melhor para o funcionário, tem hora que vai ser melhor para a empresa. É um pouco disso que eu acredito que faz o RH estar no business, tentando integrar as pessoas a ele. Você tem uma personalidade bem transparente, né? Total. Isso te causa algum desconforto, eventualmente, com a tua equipe? Nas reuniões de diretoria, como é que você continua sendo a Sandra que você sempre foi, apesar de ambientes diferentes, Sandra? É lógico que eu fui aprendendo que tem uma coisa que numa posição de diretoria você precisa ter articulação política. Eu sei o que eu posso falar numa reunião, o que eu posso falar na outra e como é que eu articulo. E principalmente eu aprendi que você faz toda uma costura de um programa antes de vender ele oficialmente. Então eu fui aprendendo. Mas a maior parte das coisas que me fez progredir na minha carreira foi essa minha transparência.
E tem horas que eu pago um preço, porque tem horas que eu vou falar coisas que vão incomodar. Pode ser que outras pessoas, quando implementassem esses programas que eu falei, não falariam dessa maneira tão aberta. Mas é isso que tem me dado credibilidade e que me dava credibilidade nas outras empresas, porque tem muita gente que vai na minha sala e coloca para mim que vai trazer os reais problemas, porque sabe que eu também vou ser transparente. E o que eu acho que falta muito no RH hoje é saber ter conversa difícil. De ir lá, o funcionário vir reclamar e só passar a mão na cabeça e não trazer a responsabilidade para ele. Então, é conflituoso. Hoje, com a minha atual equipe, não tem tanto problema, porque eu acho que o time queria um pouco disso, dessa coisa de um RH mais corajoso, mas toda coragem implica em riscos. E tem hora que eu também quebro a cara. E tem hora que eu não consigo. Mas eu opto por ser assim, porque eu acho que isso abre mais portas do que fecha. Mas tem horas que o preço é ser visto como impopular, ou ser visto como o meu chefe, o presidente da 3M, eu falo para ele que tem horas que eu venço ele pelo cansaço, que eu fico insistindo, até falar, não, isso não tem como mesmo, não, isso dá para fazer. Então tem um preço, mas eu acho que a autenticidade, a coragem, a transparência faz parte do RH. A gente precisa aumentar isso, porque senão a gente fica estimulando um mundo que não existe, né? Principalmente porque ainda tem muito RH hoje, na minha opinião, que fica só ou legislando para a empresa ou só legislando para o funcionário e aí não consegue dar a responsabilização para os dois lados, né? Ok, Sandra, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Okay. Na volta nós retomamos o assunto aqui com a Sandra Barquilha, a Sandra que é diretora de RH da 3M. Nós voltamos no instante. No Momento Controle, nós já contamos para você o que é BPO, quais as áreas podem ser terceirizadas e como funciona um projeto na rotina do dia a dia. Com base nisso, fica a pergunta: quais são os maiores ganhos ao contratar uma empresa de BPO? A resposta vai depender de quais os problemas você precisa resolver. Contratar um BPO é ter um projeto altamente tecnológico e customizado, ou seja, específico para a sua empresa. É contar com uma equipe muito capacitada e ter o suporte de todos os demais colaboradores da nossa equipe para quando você precisar. É um trabalho a várias mãos que proporciona inovação, eficiência, segurança e melhoria na gestão, através da análise de dados, gerando informações. Com tudo isso, o que mais importante você poderia ganhar? Tempo. Tempo dos processos que possam ser mais rápidos com a melhoria de sistemas. Tempo seu, proprietário, gestor, líder, que precisa ser liberado dos processos burocráticos para se concentrar na estratégia, na gestão, na sua equipe, no aumento da produtividade e nas inovações para o seu negócio. Qualidade do seu tempo e do tempo dos seus colaboradores, dentro da tua empresa e fora dela. É nisso que o controle quer te ajudar. Fale com a gente. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Sandra Barquilha, a Sandra que é diretora de RH da 3M. Sandra, você está à frente hoje de uma grande empresa, uma marca reconhecida mundialmente. Como diretora de RH, como é que está sendo mais esse desafio na tua carreira profissional? Como é que está esse processo, não digo nem de adaptação, mas de poder você colocar a tua personalidade dentro da área de RH da 3M? Então, o desafio tem sido bastante legal. É muito fácil se apaixonar pela 3M, porque é um mundo muito diversificado, né? A 3M tem um portfólio gigantesco, uma empresa conhecida mundialmente. Todo mundo tem algum produto 3M na sua casa. Então, é muito legal.
E o principal desafio lá é a questão de como que a gente transforma uma empresa que é centenária, né? Então, o meu trabalho tem sido muito forte em adaptação cultural, né? E é desafiador pensar numa transformação cultural por alguém que está lá há 2 anos apenas, né? Então, eu tive todo um desafio de ser aceita, de conseguir trazer da minha experiência de alguém que veio de fora e que não cresceu na 3M e que pode também fazer parte, hoje acho que a gente já vence todos esses desafios, e como a gente poder trazer um viés mais contemporâneo para a nossa gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas na 3M é super reconhecida porque tem tudo quanto é programa que falar tem, mas como a gente começa a gerar mais valor para quem já está lá dentro, porque as carreiras são longas e às vezes a grama do vizinho é mais verde, e às vezes a gente tem coisas até melhores, mas como a gente faz um processo de ressignificar esses programas, de dar um olhar diferente. Uma vez eu fui questionada numa reunião assim, que saiu um artigo, porque agora é tudo muito flexibilidade, horário móvel, ambiente de trabalho mais diversificado. A Unilever está dando produtos sorvete no ambiente de trabalho, né, no escritório. Falei, olha que legal, é bacana. Mas vamos pensar na 3M. A 3M a gente tem uma loja onde a gente compra os produtos, sei lá, metade do preço. A gente não vai dar sorvete, nós não fabricamos sorvete, a gente fabrica outros produtos, mas a gente oferece com preço de custo, não é a mesma coisa? Por que a gente não olha mais a loja da 3M como um super benefício, por exemplo, né? Então, é um exemplo simples de coisas que a gente tem tentado fazer para ressignificar as ações de engajamento, porque a 3M é uma empresa super reconhecida pelo ambiente de trabalho, já saiu várias vezes na Great Place to Work, de diversidade, de ambiente de trabalho. Então, esses são os desafios. Como é que você cria coisas ou novas ou coisas com uma cara nova, com a mesma essência, numa empresa onde você tem quase tudo, né? E você tem muita oportunidade de carreira, e as pessoas têm carreiras longas e passam por vários business. Então, a transformação cultural é isso que me atraiu, né? Porque não é uma empresa de manutenção, mas não é uma empresa que está começando agora. Então, é mais difícil esse processo, né? Porque tem muita coisa que sempre foi feita daquele jeito. Agora, você está 2 anos na 3M e chegou lá com a gestão de 15, 20 anos, as pessoas com a sua carreira construída basicamente na 3M. Como é que foi a chegada, como é que foi a adaptação, como é que foi a receptividade? E eu sei que você já conquistou todo mundo lá, mas como é que foram os primeiros passos nesse desafio de você se adaptar num ambiente diferente dos ambientes que você tinha transitado até então? Então, na minha carreira eu passei por vários segmentos e eu aprendi que gente é gente em qualquer lugar. Então, independente dos problemas que a empresa tem, algumas coisas são constantes. Então, essa é a beleza de trabalhar numa área de suporte. Eu não tenho a restrição de que eu posso trabalhar em empresa de serviço, posso trabalhar em farmacêutica, porque a essência do trabalho é a mesma, né? Eu acho que isso me ajudou a ter referencial. Então, também isso foi uma fortaleza para mim ao chegar lá. Eu não conheço os produtos da 3M, mas eu conheço várias outras coisas que eu posso trazer de referências diferentes. Mas eu tive que ter bastante humildade para aprender sobre os processos, para aprender sobre a empresa, porque eu ouvia há muito tempo, você é nova, você é nova. Eu falei, sim, eu sou nova, mas eu não comecei agora, porque eu era nova na 3M, né? E as pessoas têm carreiras muito longas, então como é que eu conseguia ir cativando as pessoas, os meus pares e a gerência, e uma coisa que funcionou bastante, talvez esse jeito meu mais espontâneo, eu ganhei rapidamente a minha equipe, porque eu fiquei muito próxima deles, e também da gerência que reporta para a diretoria. Então, eu ganhei muito respeito com esse pessoal, porque esse pessoal fala, vamos, para incentivar, né? Porque as carreiras das pessoas da diretoria, da 3M, são carreiras de muitos anos, de sucesso, pessoas que venceram mesmo, que tiveram carreiras muito interessantes e que têm um referencial muito forte do mundo 3M e que eu precisei mostrar, tá bom, mas eu também posso trazer um outro ponto de vista. Alguns foi mais fácil, outros foi mais difícil,
Mas eu tive que fazer nesse trabalho de costura. E também segurar um pouco da minha autenticidade, porque tem horas que eu queria, vamos fazer! E ter paciência, porque muita costura no backstage, muita trabalho de vamos vender, vamos ver quem são os principais stakeholders, vamos ganhar apoio. Outra coisa que funcionou bastante, que nós revisitamos a estratégia, nós fizemos isso incluindo a gerência, ouvindo a gerência. Os 5 pilares estratégicos que a gente definiu foi definido junto com a gerência. Então, assim, foi ganhando. Nossa, essa pessoa quer fazer diferente, ela quer ouvir a gente. E isso também me dá liberdade para falar, como eu digo. Tá vendo? Nós não construímos aquela estratégia. Para fazer aquela estratégia, eu também preciso resolver o problema do plano de saúde. Então, foi assim que eu fui ganhando espaço, mas nem sempre foi fácil. E tem momentos que você fala assim, isso é difícil, essa briga eu não posso entrar. E outra coisa também muitos tabus, os Estados Unidos não deixa fazer. Ouvia muito isso. Não deixa fazer ou ninguém está perguntando se pode fazer. Porque teve situações onde os Estados Unidos deu um pouco de trabalho para aprovar algumas coisas. E continua dando. Mas é a questão de ter coragem de fazer 5 apresentações e conquistar. Então, também eu acho que tinham muitas coisas que eu fui ganhando espaço com a equipe, porque a gente foi desafiando algumas coisas que eram vistas como isso não pode fazer de jeito nenhum, mas a gente conseguiu fazer. Então, se a gente brigar, a gente consegue. Então, foi meio que assim, sabe? Que foi sendo feito. Você me disse na nossa conversa na 3M que você nunca idealizou ser diretora de uma grande multinacional, né? Você nunca colocou isso como meta, como objetivo, mas hoje, de fato, você é. Olhando para a tua trajetória, olhando para a Sandra, se pudesse destacar uma virtude que te levou até onde você está hoje, o que você destacaria da Sandra? Eu acho que a coragem. Porque todas as coisas foram acontecendo de maneira precoce na minha vida profissional, de ter virado gerente nova, depois ter virado diretora nova, e menos pelo cargo e mais pela autonomia, é muito de coragem, né? De não ter medo de enfrentar algumas situações. E é lógico que tem algumas situações que eu ainda continuo falando, nossa, será que isso vai dar certo? Você tem que enfrentar algumas reuniões super difíceis e complexas em outro idioma. Mas acho que foi isso que foi me ajudando a ter coragem de cada desafio que ia caindo, encarando mesmo. E talvez seja por isso que chegou um momento, que eu comentei com você lá na 3M, que eu olhava para o meu... Quando eu não era diretora, eu olhava para um diretor meu que eu gostava muito numa outra empresa e falava assim, não sei se eu quero o trabalho dele. Porque é um trabalho muito articulação política, eu gosto de fazer. Só que aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, mas eu também consigo influenciar pessoas para fazer. Eu posso estar lá ajudando a orquestrar. E de repente eu também estava fazendo articulação política. Com coragem. Então, eu acho que foram essa mistura de coisas. Então, de repente, uma hora chegou, estou pronta. E aí eu estava pronta na outra empresa que eu dirigia, na empresa anterior, na Sanofi, a divisão de saúde animal, que era uma diretoria menor, e de repente agora na 3M muito maior. E as coisas foram acontecendo. Eu não estou falando aqui, gente, que não é para cuidar da carreira, porque as coisas, o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Você precisa ter um plano, mas não precisa ser uma camisa de força. Porque também quando a pessoa fica assim, eu preciso, aquela ideia começa ficando tão fixa, né? Fica um peso, não fica uma coisa mais tão leve, né? Eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso programa. Quais são os próximos passos na carreira da Sandra? Você olhando para o futuro, o que você vislumbra para esse sucesso que você tem registrado até aqui na tua carreira, Sandra? Então, o que eu vejo? Eu quero ainda ficar um bom tempo com essa posição, porque eu acho que eu tenho muita conexão com o meu propósito de fazer um monte de coisa que eu gosto. Legal a palavra propósito, né? Adoro. Que a gente comentou, né, que se mistura a vida e a pessoa e o trabalho. Uma coisa que me interessaria é um dia, de repente, ter uma experiência internacional. Eu acho que a 3M poderia proporcionar, morar para sempre? Não, mas um tempo fora eu acho que seria legal. É uma coisa que eu nunca vivi. E quem sabe lá na frente, mas bem lá na frente ainda, um trabalho de consultoria.
que eu acho que seria mais para o fim da minha carreira profissional. Mas sempre, como eu falei, tentando conectar essa coisa de como engajar a gente, que é uma coisa que eu gosto muito. Sandra, prazerzaço te receber. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, obrigado pela deferência de você estar aqui. Sei que a tua agenda não é fácil. Me sinto prestigiado com a tua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Nem vi passar o tempo. Adorei. Obrigado pelo convite. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.